Olá, hoje eu tô aqui com o Daniel e o Anderson. Eles são da Embrapa, vieram aqui trazer um projeto extraordinário para essa comunidade. E eu queria que eles falassem um pouquinho do trabalho deles e como está sendo a aceitação pela comunidade, no que o trabalho complementa o trabalho que a comunidade já vinha fazendo, né? No que o projeto complementa. Bom, na verdade é interessante a gente voltar um pouco atrás da origem do recurso, né, desse projeto, né? Então, são recursos de um fundo chamado Fundo Amazônia, né, que tem como objetivo agregar renda para os produtores, mantendo a floresta como ela está, né, mantendo a floresta em pé, né? Então, o foco na sustentabilidade. Nós conhecemos esse grupo de mulheres, né, nas caminhadas, na caminhada da agricultura familiar, que foi quem fomentou trazer os projetos do Fundo Amazônia para a região sudeste. Então nós vimos que existia um grande potencial, né? São agricultoras, esposas de agricultores, né, que já estão envolvidos nas atividades, né, de extrativismo, de cultivo, de criação, né, mas que muitas vezes não têm o conhecimento para melhorar aquela produção, ou às vezes até de levar essa produção para quem quer comprar, certo? E o projeto, né, que no caso nós fazemos parte, que é o Agrobio, que envolve abelhas, né, os extratos vegetais, que aí entram as variedades crioulas, e os bioativos, né, que são aquelas substâncias que têm um valor agregado. Por exemplo, a andiroba é um bioativo, a própolis tem propriedades bioativas que têm valor de mercado. Então nós tentamos unir, né, tendo a abelha como elo de comunicação. E aí nós nos deparamos com esse grupo de mulheres, que já tem um histórico, né? E esse grupo de mulheres trabalha com cosméticos, né? Origem do extrativismo. E tem, né, o mel como um produto que vem agregar, que se soma, né, nessa relação de produtos que elas têm, né, no leque de produção delas. Mas essas mulheres tinham que comprar, aliás, têm que comprar essa produção de outras pessoas. Então, elas nos procuraram para que nós pudéssemos capacitá-las, né, na criação de abelhas, tanto abelhas nativas, né, nativas da fauna amazônica, ou seja, são abelhas que têm uma relação com a flora nativa daqui, e as abelhas apis mellifera, que são abelhas mais conhecidas mundialmente, né, que tem toda uma padronização que até facilita o acesso desse produto ao mercado, né? Então nós estamos numa fase inicial, né, fizemos as primeiras capacitações, existe um envolvimento e um comprometimento por parte desses produtores, né? Nós podemos perceber que para eles é muito valioso haver essa construção coletiva inicial, porque a partir desse momento da coletividade é onde vai haver o aprendizado para que desse laboratório que está sendo criado, o meliponário, que é a unidade de criação de abelhas nativas, e o apiário, que é a unidade de criação de abelhas exóticas, né, africanizadas, eles evoluírem no conhecimento para levarem esse conhecimento para dentro das suas propriedades, né? O Anderson Schwan, que é a pessoa que tem um conhecimento mais vasto da questão de aplicações das técnicas apropriadas, até por conta da origem dele, né? Ele é do Pará, né, e tem uma relação mais próxima com os ribeirinhos, com os indígenas, né? Com o ser amazônico, né, como todo, e com a flora e a fauna também, né? Então, eu acho que ele pode dar uma contribuição bem mais ampla com relação a isso. Obrigada, Anderson, pela participação. Como você enxerga tanto esse foco também nas espécies nativas, e também na relação da comunidade com vocês, com o projeto de vocês, e como você acha que isso pode influenciar no meio ambiente de uma forma geral, na proteção aqui da floresta? Existem no Brasil, e especialmente na Amazônia, muitas espécies de abelhas nativas, né? Essas que nós trabalhamos mais, que são os insetos sociais, que vivem em enxames, em famílias, mas existem muitas outras espécies de abelhas de hábito solitário ou semissocial que compõem o grupo mais importante de polinizadores. São os insetos junto com pássaros e morcego, basicamente dos polinizadores bióticos, né, que nós chamamos. E essa atividade, esse tamanho de diversidade de polinizadores, de abelhas, está diretamente relacionado à diversidade do ambiente, né, da flora da região. Você tem abelhas minúsculas, abelhas muito grandes, que são polinizadores de plantas que têm flores ou muito pequenas ou muito grandes, e comportamentos e formas de polinização diferentes. Então,
E essas abelhas vêm sofrendo diretamente esse impacto do desflorestamento, porque retira não só os recursos alimentares desses insetos, mas também os locais para nidificar, os ocos, árvores com ocos e tudo isso mais. Então a gente sente uma pressão sobre as populações de abelhas nativas, e a criação racional dessas abelhas é uma forma, para além de um sistema produtivo que gera um produto, mel, pólen, gera renda para as comunidades, uma forma também de conservação de espécies nativas, né? Então, para isso também nos estimula a criar e a incentivar a criação dessas abelhas. E para os agricultores a gente vê isso como um vetor de mudança de comportamento, já que ele tem ali uma alternativa de retirar um produto da floresta, de ter um valor com a floresta em pé, que é o néctar e o pólen colhido, que as abelhas transformam em mel e pólen na colmeia também. Então isso começa a despertar. É comum entre as pessoas que a gente capacita, eles dizerem que começa a desenvolver o olhar para as flores e para as abelhas, começa a ouvir zumbido de abelha onde antes eles não percebiam nada, né? Então isso a gente observa, e nisso uma tendência de mudança de comportamento com relação às questões ambientais muito forte, a partir desse contato com a abelha, do momento que a pessoa passa a criar a abelha. Então isso é um pouco do que também a gente acredita que tenha de potencial nas abelhas, para além da obtenção de produção e melhoria de renda pelas comunidades. Quer dizer, cria uma ligação ainda mais forte entre as comunidades tradicionais e a floresta, e a natureza. Sim, sim. E a você acha que tem potencial de um trabalho como esse também se expandir para outras comunidades que talvez hoje em dia sejam mais voltadas para a agricultura, para a pecuária? Você acha que existe esse potencial deles abrirem um pouco o campo deles aí de trabalho e os produtos que eles Sim, a gente tem visto também trabalhado essa ideia das abelhas dentro dos sistemas agroflorestais, dos projetos de plantio com fruticultura ou agrosilvipastoril. Então a criação de abelhas, e existe também uma associação entre as abelhas nativas e exóticas, porque elas exploram melhor ambientes diferentes. As nativas exploram melhor os ambientes nativos, as florestas, matas ciliares, manguezais em outras regiões. E as abelhas exóticas, naturalmente elas vão melhor nas áreas mais alteradas, nas pastagens que estão onde a floresta está em regeneração, nas juquias e capoeiras que a gente conhece, que elas encontram ali não só uma quantidade de recursos maior para elas, mas também um ambiente mais seco que elas precisam para desidratar. Não são abelhas tão adaptadas ao clima amazônico como as nativas, que armazenam o mel com teor de umidade um pouco maior e compensam isso com mais acidez e conseguem lidar melhor com o ambiente mais úmido da floresta. Mas a gente tem também visto essa demanda crescendo. Nós tivemos agora a procura e tem uma articulação com um grupo indígena, Caiapó, da região de São Félix do Xingu, que vai receber um treinamento em outubro, a partir de um trabalho que foi iniciado com o Instituto Federal do Pará, né, o IFPA, no campus de Marabá, é onde esse trabalho já avançou mais, já tem essa estrutura. E já tem contato de uma outra etnia aqui mais próxima de Marabá, os índios gaviões, que também estão interessados em receber algum tipo de treinamento, capacitação. Além das comunidades, os povos indígenas também já têm uma relação com essas abelhas no ambiente natural, e eles são também público potencial para criar, já que eles são preservadores da floresta, né? A gente tem um ambiente que é bom para as abelhas, que é o que eles mantêm, que é a floresta interna. Quer dizer, é bom para as abelhas, é bom para a comunidade local, é bom para a floresta, é bom para o mundo. É bom para o mundo. E principalmente tem um componente da conservação que é muito importante, porque pelo fato das abelhas serem polinizadores da maioria das espécies, né? Então o processo de extinção das abelhas é muito preocupante, porque isso tem um resultado em cadeia certamente de extinção de espécies vegetais E aqui eu tenho uma última pergunta. O trabalho de vocês aqui, agora, nesse momento, nesse projeto, ele só foi possível graças ao Fundo Amazônia. Sim. Se vocês puderem falar um pouco da importância da continuidade do Fundo Amazônia e da continuidade das doações, né, que são realizadas por países desenvolvidos, Noruega, Alemanha, enfim. Qual a importância disso? Bom, nós recebemos o recurso não com o intuito de fazer assistência técnica dos produtores, de sim montarmos modelos de sucesso, né? E esses modelos de sucesso, modelo de sucesso, claro que exige um pouco de atenção, de continuidade, para que eles continuem sendo vitrine, né? Então, se nós deixarmos morrer
a semente que a gente recém plantou, então não tem como ter continuidade, né? Complementando o que o Anderson falou, né, no mundo tem quase 500 espécies de abelhas nativas, o Brasil tem metade desse potencial, sendo que o estado do Pará tem metade do que já foi catalogado no Brasil, né? Então, conectando tudo isso que ele falou, dessa relação de preservação que as abelhas têm por conta do potencial de polinização, se não houver, né, uma preocupação, né, em ações de trabalho com as abelhas, né, existe uma cadeia hierárquica de base alimentar que as abelhas estão na base. Então, se não houver essa preocupação, né, praticamente desmorona tudo. Então, o Fundo Amazônia ele está vindo para suprir um pouco essa necessidade. Nós estamos plantando essa semente justamente com recursos desse fundo, né? E nós precisamos que haja continuidade, que continue essa preocupação, né, em manter essa relação do homem do campo, do homem da floresta, né, sabendo que a floresta, né, provém a alimentação dele, mas ele precisa manter essa floresta em pé, porque na hora que ele desmata, ele está abrindo espaço para alguém vir tomar de conta da propriedade, ele vai passar a ser um mero empregado, muitas vezes muito mal remunerado. Né? E o que a gente prevê é a sustentabilidade, a geração de renda a partir da riqueza que existe na floresta. E o Fundo Amazônia está proporcionando isso. Trabalhar com a floresta, Trabalhar não contra a floresta. Não contra a floresta. Muito bem. Anderson, quer complementar? Eu acho que é um pouco disso mesmo, né? Esses recursos são muito importantes para dar continuidade nesse trabalho e a gente torce para que os países continuem interessados em investir na preservação, na conservação da Amazônia, que todos os pormenores se organizem para que a gente não tenha uma quebra nesse processo que está caminhando, né? A gente vê isso no nosso projeto, mas vê isso de maneira ampla em muitas atividades desenvolvidas pelos órgãos ambientais, por organizações, por instituições que trabalham principalmente essa temática de reduzir o desmatamento e oferecer alternativas para as comunidades que vivem da floresta. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado. Obrigada.